Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria este privilégio em que Deus tem nos dado de estarmos na casa do Senhor. Vamos estar orando, queridos. Pai, neste momento te louvamos, exaltamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Só o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, obrigado por este dia em que o Senhor fez para nós. Obrigado por este momento que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa. Pai, venha abençoar este trabalho nesta noite. Venha falar aos nossos corações. Esteja, ó Pai, na direção deste trabalho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O hino de número 323. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já prontos. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé está voltando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias.
36. Exilado. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir voando em escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar. Vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia, glória a Deus. Eu estava acenando para a Vanessa para ver, para avisar para ela, leitura oficial desta noite. Hoje o início vai ser com as irmãs, logo após a irmã Meire vai estar orando com a igreja. Irmã Meire, eu pedi ao Senhor para estar na direção deste trabalho nesta noite. Amém? Irmão Leonardo, por favor, toma um lugar aqui em cima. Nessa noite maravilhosa, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um grande privilégio estar aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a amada igreja para ler comigo a palavra do Senhor Jesus, que está no livro de Isaías 12, amém? Para a nossa meditação. Isaías, no capítulo 12. Eu lerei do versículo 1 até o versículo 6, amém? Isaías 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai
ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão grande é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Essa palavra, deixa para os irmãos amados, eu estava lendo a palavra dessa semana e Deus falou comigo nesse capítulo de Isaías. E quando eu abri a palavra, Deus falou mais uma vez comigo, né? Então, para os irmãos meditarem nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigada a oportunidade, pastor Elias. Amém? Aleluia. Também saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Todo mundo está feliz? Jesus é bom, né? O tempo todo Ele é bom. Oremos então ao Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Você que tem uma necessidade ou conhece alguém que necessita do socorro do Senhor, do refrigério, presente nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Pai de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus tremendo na terra. Deus, a tua palavra diz que os teus olhos vigiam todas as nações. E nós somos teus, Senhor. Declaramos que somos povinho seu. Somos gratos a ti pelo privilégio, pela oportunidade de adentrar, Senhor, nos santos dos santos, de tirar poucas horas para engrandecer e bendizer o teu nome. Deus, nessa hora nós queremos apresentar a mãe do nosso irmão, que pediu oração no grupo dos homens, Pai. Queremos apresentar aqueles também que estão na UTI, no CTI, na neonatal, Senhor, neonatal. Que o Senhor venha visitar agora também os médicos, os enfermeiros. Pai, que o Senhor venha repreender o espírito da morte, que o Senhor venha, meu Deus, manifestar com cura, com libertação, com salvação, com restauração, com refrigério. Pai, que o Senhor visite a cada lar aqui representado, meu Senhor, a cada necessidade de cada irmão, aquele que expôs, aquele que tem guardado para si, Senhor, que o Senhor venha com refrigério, com socorro bem presente, Senhor, porque o Senhor é um Deus que contempla, que sonda. Meu Deus, o nosso irmão Isaías diz que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos, meu Deus, agravados, que não possam ouvir o clamor da tua igreja, Senhor. Passeia no nosso meio, guarda cada departamento, Senhor. Nós queremos interceder pelos dirigentes de missões, nós queremos interceder pelo departamento da família. Senhor, nós queremos interceder pelo departamento de criança, pelos nossos pastores, pelo departamento da mocidade, adolescente. Senhora, Senhor, toma, Senhor, os obreiros, os porteiros, as zeladoras, Senhor, deste campo do São Marcos, o nosso presidente, pastor Simoni, visita, Senhor, as esposas, as famílias, visita, Pai, guarda, blinda, torna invisível aos olhos do inimigo. Toma também a orquestra, Senhor, os regentes, Pai. Deus, todo e aquele irmão que necessita do socorro, aos irmãos, meu Deus, que nos apoiam aí na mídia, Pai, que o Senhor visite os lares deles agora, que o Senhor vos abençoe com a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Pai, guarda, Senhor, a nossa vida. Continue nos concedendo uma semana de vitória, de refrigério, Senhor, e de livramento. Guarda os motoqueiros, guarda o taxista, guarda, Senhor, os guardas municipais, a polícia civil, a militar, guarda os caminhoneiros, Senhor. Guarda também a vida dos motoristas de ônibus, Pai, os rodoviários, Senhor. Contempla, Senhor, esta terra, contempla a nossa nação. Toma, Senhor, os nossos governantes, aplaca toda, meu Deus, e qualquer maldição hereditária ministrada sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, Pai. Passa o teu sangue, o escarlate, sobre as nossas portas, trazendo guarda de todo e qualquer vírus, Senhor, e de toda e qualquer enfermidade. E sopra o espírito de vida na vida da mãe desse irmão que pediu oração, de tantos quantos necessita, meu Deus, aleluia, do refrigério e da cura do Senhor. Esse é o desejo da nossa alma e o pedido do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Nós vamos ouvir as crianças. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor.
Vamos cantar o hino da harpa de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos ouvir a nossa irmã Ivanete. Ela está com a oportunidade nesse momento. Queremos agradecer também a presença dos nossos irmãos ali. As portas estão sempre abertas para vocês, tá? Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Jesus abençoe a cada um de nós nesta noite. Amém? Eu vou ler aqui uma passagem aqui na Bíblia. Que aí os irmãos abram junto comigo aqui. João, vou ver aqui. João 8, 31 em diante. Capítulo 31 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus fala sobre os verdadeiros filhos de Deus. Capítulo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permaneceis em mim, permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Aí ele respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do diabo. Ora, o servo não fica para sempre em sua casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis que sois descendência de Abraão. Contudo, procuras matar-me, porque a minha palavra não entra entre vós. Eu falo do que eu vi junto do meu pai, e vos fazeis que também viste junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai Abraão, disse-lhe Jesus, se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão, mas agora procurais me matar-me. Homem que vos tem dito a verdade, que é de Deus, tem ouvido Abraão, não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não podermos ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Aí, aqui no 51, no verso 51, o Senhor fala de novo. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, irmãos, essa palavra, ela é tão maravilhosa. Sempre que eu leio a Bíblia, parece que Deus, eu caio em cima dela, porque é tão bom a gente ouvir, a palavra de Deus, ficar meditando na palavra de Deus, porque Deus, ele nos tirou do lamaçal, do pecado, ele nos tirou, da morte, porque hoje, isso aqui pode morrer, que é carne, mas o nosso espírito, ele vive em Deus, Quando a gente era do mundo, Satanás, ele ficava aprisionando a gente no pecado, na mentira, e hoje não, hoje o Senhor, ele veio, e nós hoje servimos a Deus, e nós somos livres do pecado, livre da morte, livre de toda coisa maldita deste mundo, porque nós temos um Deus, que Ele que nos justifica, Ele que nos mostra a verdade. Amém? Então, eu deixo essa palavra para cada um de nós meditarmos nela e saber que nós temos um Deus que nos tirou do lamaçal desse mundo, esse mundo podre, que hoje nós vivemos a verdade, que é a verdade em Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus, eu agradeço, viu, pastor, pela oportunidade. Amém? Quero convidar aqui à frente o irmão Júnior. Nós estaremos orando, porque é um momento muito importante do nosso culto, um momento em que vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas para contribuição na casa do Senhor, E queremos avisar aos irmãos que se encontram em casa, podem trazer sua oferta, o seu dízimo, sua contribuição missionária. Ele será direcionado para tal coisa. Então, nós queremos pedir aos irmãos, tragam as suas ofertas, seus dízimos, e nós adoraremos ao Senhor neste momento, com dízimos e ofertas. Cumprimento a noiva de Cristo, com a paz do Senhor. E aos irmãos que estão em seus lares, recebam a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo essa noite. Foi nos dada a oportunidade de estarmos orando, levando nossas orações ao teu trono do nosso Pai. Então, oremos esta noite em favor dos dízimos e das ofertas, para que Deus possa abençoar cada celeiro, e não deixe faltar nada da casa de ninguém dos seus filhos. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, apresentamos aqui diante da tua presença gloriosa, Senhor.
mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos providenciado, Pai. Te agradecemos pelo nosso fôlego de vida, pela oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, meu Deus, em comunhão com os nossos irmãos, Pai, para adorar e glorificar o Teu santo nome, Jesus. Neste momento, meu Deus, te pedimos em favor da vida financeira de cada um dos Teus servos aqui, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar de uma forma grandiosa, Senhor. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu, meu Deus, derramar bênçãos abundantes sobre a vida econômica dos Teus filhos, meu Pai eterno. Que o Senhor possa estar também abençoando a vida daqueles que nessa noite, Senhor, por algum motivo, Pai, não vão ter a oportunidade de poder contribuir com essa obra tão maravilhosa, meu Deus. Que o Senhor possa estar abrindo as portas do emprego para essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida econômica dela, meu Pai. Te pedimos também, meu Deus, em favor da vida dos missionários, Senhor. Que o Senhor não deixe faltar nada na vida desses teus servos, Senhor. Que se desprenderam das suas famílias, meu Deus, e das tuas vontades para cumprir, meu Deus, o propósito que o Senhor tem colocado no coração de cada um deles, meu Pai. Abençoa cada vida nessa noite, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E assim te glorificamos. Amém. O cantor Vander Moreira vai estar louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Sol. Se caminhar em trevas aqui, não encontrarei a paz, mas se andar na luz com Jesus, serei feliz, bem feliz. Sem luz eu não vivo, Jesus é meu sol, Ele me guardará de toda maldade, de todo pecado, sim, me guardará. Vaguei neste mundo sem luz, sem Deus, e sombras me envolviam. Mas um dia Jesus encontrei e Ele me iluminou. Sem luz eu não vivo, Jesus é meu sol, Ele me guardará de toda maldade, de todo pecado, sim, me guardará, sim, me guardará, sim, me guardará. Amém. Aleluias. Queridos, o nosso pastor Vandeci já tem chegado. Eu quero retornar ao trabalho a ele. Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar na casa dEle para glorificar
exaltar e bendizer o nome do Senhor. Deus tem nos abençoado e nos trouxe aqui nesta noite para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós cultuarmos a Ele, e Ele tem nos abençoado. Amém? Quantos são gratos a Deus e crê que Deus livrou, abençoou e fez com que nós estivéssemos aqui nesta noite para glorificar o nome dEle, amém? Nós tivemos uma semana bastante corrida e durante essa semana nós tivemos muitos trabalhos na igreja. Domingo nós tivemos aqui na Santa Ceia um grande culto de ceia, né? Nós saímos daqui, depois tem ensaio geral, nós fomos em casa, comemos um mexido, voltamos de novo para a reunião de cooperadores, ficamos aqui até 5 horas, voltamos em casa, voltamos de novo para a igreja, ficamos aqui até 8 horas, depois fomos para o Pirajá, depois à noite, e depois acordando 5 horas para trabalhar no outro dia. Mas Deus tem abençoado, amém? O pastor Jorge fez uma lembrança aqui, irmão Leonardo, e a gente pôde relembrar, a nossa juventude era bem dessa forma. Quando eu aceitei Jesus, minha avó me perguntou se eu era doido. E ela não tinha convertido e eu ficava o dia inteiro na igreja. E às vezes sem comer, sem beber, ia de manhã, de tarde, de noite, dos domingos, quando não era concentração, reunião de cooperadores, era concentração de jovens e adolescentes. E a gente vinha e ficava o dia inteiro na igreja. E engraçado, nessa época, a gente não sentia nem fome, né? A gente não dormia, não bebia, não ficava nas casas das pessoas. Eu andava aqui no bairro, deslocava aqui dentro do bairro São Marcos, Gorete, atravessava a GM5, entrava no bairro e ia para casa. 40 minutos, 1 hora andando e nem via o caminho. Mas nós podemos relembrar isso, nós temos as atividades em outros dias, mas o nome do Senhor tem sido glorificado em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa semana que nós temos no próximo domingo a Escola Bíblica Dominical pela manhã e à noite um grande trabalho de louvor e adoração, que é a cantata de Natal. Amém? Os irmãos possam vir, trazer os seus parentes, amigos. Será ministrada uma palavra no coração dos irmãos. E os irmãos também vão adorar o nome do Senhor. Amém? Então, vai ser muito bonito, se Deus quiser. Vai dar tudo certo e Deus possa, assim, abençoar a todos. Amém? Os irmãos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém? Livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 18. Nós vamos citar alguns pontos aqui nesta noite, meditar com os irmãos. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Amém? Os irmãos estão escutando aí atrás agora, amém? Chegar mais próximo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2, verso de número 18. As crianças acharam, amém? Glória a Deus. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse como diante dele. Amém? Todos acompanharam a leitura, amém? Pode se assentar, em nome de Jesus.
Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por tudo que o Senhor tem falado, meu Pai, tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos ao Senhor pelo trabalho, meu Pai, pelos estudos, por tudo que o Senhor tem providenciado, meu Pai, tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos pelas bênçãos, meu Pai, pela cura, meu Pai, pela libertação, meu Pai, pelos anjos do Senhor que têm acampado ao redor daqueles que têm temido ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nossa casa, a nossa igreja, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acompanharam a leitura, amém? Aleluias. O livro que nós lemos, livro de Gênesis, é um texto, é um livro da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas, alguns teólogos, algumas pessoas sugerem que foi escrito por Moisés. Alguns acham que tiveram outros autores. O certo é que o destino de Gênesis foi escrito anteriormente para o povo de Deus, foi escrito para o povo de Israel. Os irmãos conhecem muito bem, e ali a Bíblia se inicia dizendo que Deus criou os céus e a terra, e nós vemos que Deus realmente criou os céus, e Deus também criou a terra, mas não ficou por só nos céus e na terra. A Bíblia diz que Deus, ele veio e ele construiu e decretou os mares, criou as plantas. Após as plantas, Deus criou os animais, os peixes, os pássaros. A nossa Bíblia, ela nos dá esta convicção e a nossa crença, nós, como cristãos, nós cremos que quem criou o planeta Terra, quem criou o mundo, foi o Deus dos deuses, foi Deus o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente. Ele é Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que há várias linhas de estudos, né, e vários comentários acerca da criação, mas nós vemos que todos eles, irmão Vanderlei, as pessoas vão rodando, Léo, e elas não conseguem lidar, né, com a certeza ou a plena convicção que foi Deus realmente um ser poderoso que criou os céus e a terra. Mas nós que somos cristãos, nós cremos nisso. Nós cremos que tem um Deus poderoso, que Ele criou os céus e a terra. E os mares, os pássaros, criou tudo sobre a terra. E aí nós ficamos felizes, porque quando nós ouvimos e lemos e cremos na palavra de Deus, quer dizer que a pessoa que cria, ela tem plena convicção daquilo que ela cria. Eu creio que Santos Dumont, quando ele começou ali a ter os seus primeiros passos para fazer o avião, não é isso? Para muitas pessoas olharam para ele e falaram assim: essa pessoa, esse homem é louco. O que ele está tentando fazer, ele deve ser doido. Mas dentro dele ele tinha plena convicção do que ele achava, convicção daquilo que ele sentia. Ele não pôde ver a tecnologia de hoje, mas baseado numa ideia, ele tinha conhecimento que um dia o homem podia voar, que um dia uma máquina podia conduzir o homem de um lugar para o outro. Ele tinha conhecimento, tinha convicção disso. O certo é que nós sabemos que nós temos um Deus que criou os céus e a terra e os mares e todas as coisas, e a Bíblia diz que esse Deus é poderoso, ou seja, ele tem conhecimento e plena convicção de que e como as coisas acontecem na terra. Ou seja,
todas as coisas estão debaixo das mãos potentes de Deus e Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Acontece que nós somos seres humanos e às vezes nós não confiamos em quem criou os céus e a terra, que pode equilibrar qualquer vírus, que pode transformar qualquer montanha, pode abrir qualquer viela, qualquer passagem no mar, pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. A gente precisa de crer nisso, que foi Deus que fez as coisas, que Deus que nos fez, e Ele está no controle, independente de qualquer coisa, as coisas não fugiu das mãos poderosas de Deus. E isso acontece com a gente, às vezes a gente desespera, a gente grita, a gente faz um monte de coisa, e às vezes o Espírito Santo vem e diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí nós vamos vendo a palavra de Deus falando no nosso coração, nós vamos vendo Deus trabalhando nas nossas vidas, nós vamos vendo as coisas acontecerem, e quantos sentem esse Deus poderoso, pode dar um glória a Deus e um aleluias neste culto de ensinamento. Então Deus criou todas as coisas, irmãos, e Deus está no controle de tudo. Eu sou grato a Deus porque lembro muito bem, e faço questão de relembrar aqui, o primeiro dia que eu saí com a Janice na cidade para olhar as coisas do casamento, na primeira semana de namoro nós já sabíamos que nós íamos casar, porque nós tínhamos orado anteriormente 30 dias para Deus mostrar se era de Deus para a gente casar ou não. E Deus mostrou para nós de forma convicta que era de Deus nós casarmos, que Deus tinha um plano. Mas quando eu saí o primeiro dia, ela tinha mais conhecimento que eu acerca de casamento. A irmã Rose casou a parte dos seus filhos. Ela sabe como é que é também. Todo lugar que nós vamos, irmãos, é R$1.000 um negócio, 500 outro, 2.000 outro. Aí na hora que a gente vai lá, não, eu vou lá no aluguel do terno, que deve ser baratinho, de homem mesmo. Não é isso, Léo? R$350. Não, você ganha um de brinde pro pai e pra mãe. Vestido da noiva, 1.200. Mais simples, 3.000. Isso na época que eu casei, em 2008. Irmãos, quando eu olhar aqui, me deu um desânimo, irmãos. Eu sem R$1 no bolso, sem dinheiro, sem trabalhar direito. Quando eu voltei para casa, Tivana, eu falei assim: meu Deus, como que eu vou casar? Eu sem dinheiro para comprar cachorro quente. E vendo aqueles negócios tudo caro, nada, tem nada de R$10, de 20, 50, nada. Tudo é 1.500. Aí lembro muito bem da Janice falando assim: o que nós precisamos no casamento? Tem água, tem luz, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Eu lembro muito bem desse dia que eu voltei, ela falando assim: o nosso Deus é o dono da Copasa. O nosso Deus é o dono da Semig. Nosso Deus é o Deus das Casas Bahia. Nosso Deus, ele foi falando de Deus, e eu acabei de crer, falei assim: gente, e realmente, se Deus criou, tudo está debaixo das mãos de Deus, tudo é dele. A minha fé aguçou nisso aí, irmãos. Eu falei assim: Deus está nesse negócio, então eu vou lançar tudo na mão de Deus para ele cuidar. Fiz igual o menino dos pães e dos peixes. Tinha que alimentar a multidão, não sabia o que eu fazer, e quando nós não sabemos o que fazer, Charles, aí o que nós fazemos? Nós pegamos os pães, pegamos os peixes e colocamos na mão de Jesus, porque quando nós não sabemos, Jesus sabe o que ele faz. Deus sabe o que ele faz. Então na nossa mão é 5 pães e 2 peixes, na mão de Deus é mais de 15.000 pessoas alimentadas. Então nós precisamos de confiar nesse Deus poderoso. E aqui nós vemos a história da criação, que Deus criou todas as coisas, e Deus criou o homem também.
E baseado na criação do homem, Deus, tudo que Deus cria é bom, não é, irmãos? Amém? Olha só, Deus não faz nada feio não, né? Deus fez nós, mais semelhantes de Deus, amém? Nós somos todos bonitos, olha para você ver um pro irmão, pro outro, como é que nós somos bonitos. Olha o que Deus fez, nós perfeitos. Algumas pessoas, elas são maltratadas, são tratadas com desrespeitos, mas nós podemos estar seguros nas nossas vidas. Nós podemos ter dignidade e sentir valor na nossa alma, porque dependendo de qualquer coisa, nós podemos entender que nós fomos criados por Deus e nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, quando nós deparamos com algumas situações, tem pessoa que fica triste. Às vezes ele tem um próprio irmão. Um irmão conquista alguma coisa e às vezes ele não conquista. Às vezes um irmão forma na faculdade, o outro não forma. Às vezes o outro é bem sucedido, o outro não forma. Aí começa a dar aqueles sentimentos humanos, já viu? Tem pessoa que faz o que? Eu vou invejar. Começa a invejar o outro irmão, por quê? Porque ele não possui aquilo e ele vai e começa a ter aqueles primeiros sentimentos de rancor, que é a tal da inveja, que Deus me livre. Aí a pessoa passa a não sorrir mais com os que sorriem e nem chorar mais com os que choram. Se quando o seu irmão estiver se alegrando e você estiver triste, irmão, você está indo para o lado errado, toma cuidado com isso, pode ser um princípio de inveja. Mas quando o irmão está chorando, você também está sorrindo daquilo ali, toma cuidado porque tem alguma coisa errada. Porque pela criação de Deus, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, amém? E isso nos dá dignidade. Deus não falou se nós tivéssemos uma coisa, se não tivesse outra. Deus falou que ele tem bênçãos para todos e bênçãos diversificadas. Ou seja, nós não precisamos invejar, porque se nós invejarmos, nós vamos acabar atrapalhando o que Deus tem nas nossas vidas. E Deus é poderoso para nos dar todas as coisas. Todas as coisas. E a gente precisa de crer nisso, que Deus que criou todas as coisas, amém? E aí nós nos alegramos, e o livro de Gênesis, ele explica esse princípio de muitas realidades que são importantes no universo. As terras, as pessoas. E dentro do livro de Gênesis, nós não vamos explanar o livro de Gênesis hoje, mas o mais importante que nós devemos guardar aqui nesta noite é o princípio da salvação. Gênesis nos ensina, nos mostra que Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, um plano salvífico nas nossas vidas. Que o homem caiu, mas Deus preparou alguém, algo para nos restituir, para nos abençoar novamente, para nos fazer com que nós ligássemos novamente aos céus. Nós devemos agradar e alegrarmos, porque Deus enviou a Jesus Cristo para as nossas vidas, amém? Quantos são alegres por ter aceitado a Jesus como o único e supremo Salvador das nossas vidas? Isso nós devemos nos alegrar. Lembro muito bem o dia que eu converti, nunca apareceu, mas o dia que eu converti, que eu entrei dentro da igreja, que eu estava descendo o morro, um jovem chegou perto de mim, criado comigo, e falou assim: nossa, você está sem pai, sem mãe, você não tem onde morar, você não tem, o que você está fazendo? Você está indo para a igreja para quê? Eu já formei, eu já tenho isso, já tenho aquilo. E já viu aquelas pessoas que ficam tentando mostrar, conversando com a gente? Eu formei, meu filho está na Europa, o meu é médico, o outro fez isso, aquilo. Irmãos, foi um dos dias mais alegres da minha vida, porque foi um dos primeiros dias que eu ouvi Deus falar comigo, e da gente entender como é importante as coisas que Deus cria,
Como é importante nós termos um Deus poderoso nas nossas vidas. Deus me deu uma alegria, irmãos, no peito, que Deus falou assim, olha, ele não sabe, mas a alegria que você tem, ele não tem. Ele pode até ter, mas ele não tem. Aqui me deu uma alegria, irmão. Eu quase fui marchando no meio da rua. Eu acho que tivesse gravado esse dia, vocês iam falar que eu era mais doido ainda. Porque eles não sabiam por que eu estava tão alegre daquilo. E crente é o único que consegue, em meia tristeza, dar sorriso e dar glória a Deus e aleluia, mesmo em meio à dificuldade. Porque tem plena convicção que Deus criou os céus, a terra, em tudo que aqui está, Deus criou e Ele é poderoso para controlar todas essas coisas. Mas baseado no texto que nós lemos, e que eu quero aqui direcionar a mensagem, o estudo aqui, para essa terça-feira, os irmãos que vieram aqui. O livro de Gênesis, ele tem um propósito de pegar aqui os registros de Gênesis. Ele relata o momento em que Deus criou o mundo. O momento que Deus criou, e nessa criação, quem já leu o livro de Gênesis, diga amém. Você vai perceber que esses relatos, Leonardo, Deus, ele mostra a criação, mostra quando o mundo foi se desenvolvendo, mas nós vamos ver até o capítulo final, Wander Moreira, Tivano, que Deus separou o povo dele para adorar a ele, para viver aquilo que ele criou. Deus não deixou o povo espalhado. Deus criou o mundo, registrou tudo, mas deixou bem claro que ele tem um plano e uma forma que ele gostaria que o povo andasse. Os irmãos concordam comigo, amém? Então, baseado nisso, eu queria falar algo aqui que Deus me direcionou. E qual que é isso, pastor Vandercinho? O que você vai falar nesta noite que Deus direcionou? Que tudo aqui que Deus fez foi Ele que criou, e nós temos que ter cuidado com isso. Aquilo que Deus nos deu, nós temos que ter cuidado. Aquilo que Deus nos direcionou, nós temos que ter cuidado. O ministério que Deus nos deu, nós temos que ter cuidado. Às vezes eu fico triste com algumas coisas, tem gente que pega a credencial, pega aquilo e vai e joga na cara da gente. Pum. Eu não quero saber de nada mais não sou mais regente, não sou mais pregador, não sou mais nisso não. Eu fico triste, irmãos, não é de entregar não, é da pessoa não ter ciência daquilo que estava na mão dele, foi dado por Deus, e ele tem que cuidar daquilo que Deus deu a ele. É mais preocupante para nós é a pessoa não ter convicção. Sabe uma coisa da Santa Ceia? Vocês entenderam o que eu estou falando? Sabe, na Santa Ceia, o pior não é não tomar a Santa Ceia. O pior, irmão Leonardo, é você tomar a Santa Ceia sem entender o significado da ceia. É você desfazer do momento da forma simbólica. É pior do que você não tomar. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, e Deus traz-me isso aqui nessa terça-feira à noite, para dizer para os irmãos, não banalize a sua família e nem o seu casamento. As pessoas, nos dias de hoje, nós lemos aqui a introdução do livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 18. A Bíblia está dizendo aqui, os irmãos que acompanharam, se o Sérgio colocar ali na tela, vai dizer assim, ó. E disse quem? Disse. E disse. E quem disse isso aí, irmãos? Quem disse? Quem disse foi? Baseado nisso, foi Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, Deus fez o quê? Uma adjutora, uma
companheira que esteja diante dele. Não fala atrás, na frente, não fala debaixo do pé, não. Fala como diante, está diante dele, irmãos, está onde? Amém. Quem disse ao lado aí? Dá um glória a Deus. Amém. É estar ao lado, como adjutora, como companheira. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos, que uma das instituições que estão mais sendo atacadas na face da terra se chama família. O que eu estou vendo das crianças sendo atacado pelos movimentos aí, irmãos, vocês não têm ideia. O que nós estamos ouvindo na rua. Hoje a gente rodou Barreiro, eu rodei Venda Nova, vim na Nordeste, eu rodo Belo Horizonte inteira. O que as famílias estão sendo atacadas, os casamentos estão sendo banalizados, vocês não têm ideias disso. E o pior, os crentes, os irmãos estão deixando isso penetrar no coração deles e não estão tendo ideia e convicção de que Deus foi o criador da família, que isso é uma instituição que começou lá no céu, não na terra. A família foi construída no céu. E isso, por ser atacada, nós entendemos que a família tem um crédito, tem um lugar importante dentro dos planos de Deus. É por isso que o diabo tenta atacar de todas as formas a família, a casa, porque a família está dentro de um plano divino constituído pelo próprio Deus. Quem disse não foi eu, não foi o pastor Jorge, o pastor Simoninho, não. Quem disse foi o próprio Deus, que percebeu que precisava de fazer algo e fez uma adjutora para estar ao lado de quem, gente? Do homem, ou seja, Adão e Eva, simbolizando. Então Deus fez o quê? Caiu ao sono, um homem, lembram? Aí tirou uma parte do cérebro do homem, foi da costela, tirou da costela e fez uma mulher. Quando nós lemos isso, irmãos, a gente entende que é de vital importância para o diabo tentar atingir as famílias. Nós vemos que desta forma, nós como igreja, e eu como pastor, nós devemos ser canal do amor de Deus para dar continuidade ao fortalecimento da nossa casa e da nossa família. Porque isso é o plano de Deus. E nós vamos ver que existem algumas verdades aqui sobre a família que nós precisamos de falar. O casamento nasceu aonde, irmãos? Quem construiu o casamento? A família nasceu aonde? No coração de Deus. Então Deus primeiro fez Adão e pensou assim, viu os animais, viu todo mundo, falou assim, o homem tem alguma coisa diferente. Ele está precisando está todo mundo ali com o seu casal, fazendo os animais, e viu que ele precisava de alguém, não é verdade? Então Deus fez a mulher. Então quem tomou a iniciativa, quem tomou os primeiros passos, quem fez o primeiro para construir a família foi Deus, fazendo a mulher para estar do lado. Ou seja, Deus fez a mulher para solucionar alguns problemas. Deus observou a solidão de Adão. Deus entendeu a solidão de Adão. Nós vamos vendo o casamento se originando no interior do coração de Deus. Isso é fundamental, nós entendermos isso.
E quando o lar, quando o casamento, a família é banalizada, é atingida, quando nós não damos crédito por isso, nós não estamos dando crédito para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus criou. Lembra na introdução que eu estava falando, irmãos? Que nós temos que ter plena convicção que Deus fez os céus e a terra, em tudo que nela há, que Deus é poderoso. Quantos creem? Quantos levantaram a mão e deram glória a Deus? Então nós temos que ter convicção que Deus que criou, e nós temos que ter essa convicção que quando nós não cuidamos, nós não estamos cuidando das coisas de Deus, das coisas que Deus deu para nós. E parece até um pecado quando nós não oramos para os nossos familiares. Tem gente que fala assim, podia morrer, meu irmão, não tem jeito para ele não. Minha irmã não tem jeito para isso não, irmãos. Tudo no meu ministério tem um ponto que eu observo muito bem. Assim como eu converti, Deus falou comigo o seguinte, olha, eu preciso que você fique de pé, porque você vai ser base de uma geração de homens e mulheres de Deus. Até então, só eu que tinha convertido da minha família. E aí eu fui buscando. Meus pais não eram convertidos, meus avós, meus bisavós. Fui tentando até onde Deus, ninguém era crente. E aí Deus falou, você vai ser. Você não vai precisar de bater neles. Não vai precisar de humilhar eles, não vai precisar de fazer nada. Eles vão ver a sua vida e muitos deles vão converter vendo a sua vida. Só isso. Não precisa de bater, não precisa de fazer nada, não. Porque a gente fica ansioso, né? Meu Deus, vamos mudar na marra. Meu Deus, dá vontade, às vezes, de meter o tapa mesmo para ver se dá uma melhorada. Mas não resolve, não. Que a Bíblia diz que não por força nem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a gente tem que ter isso no coração da gente, porque do lado do canal dá vontade da gente converter a pessoa na marra. E a gente não faz, a gente não consegue, a gente piora as coisas. E eu falei assim, em casa, irmão dele, não esqueço. A minha irmã era terrível. Pensa numa menina que a gente falava assim, endemoniada. Endemoniada. E eu falei, essa aí vai ser a última a se converter. Um dia eu tô dentro de casa e ela chegando tremendo, batendo o queixo, chorando desesperada. Eu falei, o que aconteceu? E eu comecei a sentir uma roupinha, eu falei, tem um negócio bom aí nesse negócio. O que ela disse? Eu aceitei Jesus como o único e supremo salvador da minha vida. Aquilo para mim, irmãos, nós temos que entender que as coisas são originadas lá no céu. E nós devemos cuidar aqui na terra. Então nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Porque a que eu falei que seria a última foi a primeira a se converter. E a primeira a estar nos caminhos de Deus. Quem eu achava que era o mais fácil, até hoje não converteu. Vai converter ainda. Mas o mais fácil não converteu. Deus faz uns negócios que a gente não entende. Mas que a gente tem que permanecer com as dificuldades. Para a gente vencer o lado da gente humano, carnal, é quando nós damos lugar para o Espírito Santo, só assim, que aí Deus fala por nós, porque se nós falarmos por a gente não consegue vencer. Então, irmão, Deus criou a família como solução de problema, porque quando criou a mulher, constituiu a família. Então não era só Adão, então Deus criou a família para solucionar algo que ele viu de diferente, a solução de problemas. Ou seja, quando Deus constitui uma família,
Deus não constitui uma família para ser geradora de problemas igual acontece hoje. Deus colocou o seu esposo na sua vida, a sua esposa na sua vida, o seu irmão é para ser geradores de bênçãos e não de maldição em qualquer lugar que vocês estejam. Meu Deus, tem família que briga tanto, irmãos, mas briga tanto, estou falando do mundo não, irmãos, da igreja, que brigam tanto, mas brigam tanto que a gente nem sabe se conhece Deus mesmo. Aí Deus criou para arrumar problema para Adão? Deus criou Eva para arrumar problema para Adão, igreja? Deus colocou para o quê? Para ser adjutora, companheira, para solucionar um problema. O problema de Adão era o quê? É só? Então as famílias atuais hoje têm sido geradoras múltiplas de problemas. Então, nós temos que tomar cuidado, porque são muitos os problemas comuns no meio da igreja, muitos. Eu vou citar alguns aqui, mas eu queria que os irmãos entendessem algo da parte de Deus. Eu preguei aqui numa terça-feira, e eu disse muito bem que Amã ficou invocado com Mardoqueu. Quem lembra? Ele ficou invocado com Mardoqueu, porque Mardoqueu só se rendia ao Senhor. E quando ele saiu do palácio, todo mundo prestava continência para ele. Todo mundo falava, ele ficava invocado. Aquele tal de Mardoqueu, esse homem, ele vai ver comigo. Aí a Bíblia diz que ele foi para a sua casa. Quando ele chegou na sua casa, os irmãos leem lá no livro de Esther, vai falar que ele consultou a sua casa. Ele consultou a sua casa. Ó, irmãos, a importância de nós que somos servos de Deus. Ele consultou a sua casa. E a Bíblia diz que a sua esposa, Dionísio, falou com ele, faz uma forca e mata ele. Ó, sabe o que é isso, irmãos? Entendam que a gente tem que cuidar das coisas de Deus. Quando a esposa de Amã falou com ele, faz uma forca e mata, e manda matar Mardoqueu, que tira ele, tira o problema da sua vida e pronto, acabou. Quando ela não sabia, né? Ou sabia e estava fingindo. Quando ela estava falando isso, irmãos, ela não estava falando simplesmente com Mardoqueu, ela estava simplesmente falando com um homem de Deus. Simplesmente com um homem de Deus. E não é fácil matar um homem de Deus. Não é fácil acabar com uma família de Deus. Não é fácil terminar um casamento constituído debaixo da potente mão de Deus. Não é fácil. Mas nós temos que cuidar e não banalizar isso. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu não queria falar não, mas Deus está mandando eu falar. Sabe o que aconteceu? Antigamente, o filho divorciava, a mãe chorava, o pai chorava, ia para o joelho para construir. O pai e a mãe hoje estão falando, tem que terminar mesmo, tem que separar, arruma outra. Arruma outra? Arruma outra, está virando moda. Quem constituiu o casamento não foi eu, não foi o pastor Jorge, não. Quem constituiu foi Deus Todo-Poderoso, para nós cuidarmos e sermos solucionadores de problema, não arrumarmos mais problema para nossa casa. Agora tudo é problema. Imagine se nós não formos homens e mulheres de Deus. Nós chegarmos lá em casa hoje, ô Janice, eu cheguei, tem um irmão lá, o Leonardo, está me enchendo a paciência. Ele não me exalta, não. Eu chego lá e finge que eu não sou ninguém. Janice fala assim, manda matar o Leonardo. É de exposição, viu, Vanessa? Vanessa quase desmaia ali e fica... Vanessa quase morreu ali. Supondo. Nós pensam. O Léo falou assim, só tem 3 meninos para cuidar.
A mulher não quer nem saber. É por isso que nós temos que ser homem e mulher de Deus. Por quê? Porque nós às vezes geramos problemas na nossa casa. Nós não sabemos que atrás daquela mulher, atrás daquele homem tem uma família, tem um projeto de Deus, tem homens e mulheres de oração, e uma hora ou outra Deus vai restituir e fazer eles grandes homens e grandes mulheres de Deus. Né, irmãos? O plano de Deus para nossas vidas é bom demais, Dionísio. Porque se voltar lá atrás, eles olharem às vezes para muito casal que está aqui hoje na igreja, eles iam falar assim, é um coitado, é uma coitada, é um Zé Ninguém, é isso, é aquilo. Mas Deus do céu está falando, peraí, deixa comigo. É princesa e príncipe no meu reino. Vai fazer a minha obra. Vai entregar o que eu quero, vai fazer a minha vontade. Agora está assim, mas pode deixar, eu vou colocar nos trilhos uma hora ou outra, eu vou mostrar que eu sou Deus na vida deles. Mandou matar sem saber de nada a mulher dentro de casa, que deveria ser solucionadora de problema, não sabia que os livros dos escritos dos reis, lá estava escrito que Mardoqueu ia ser exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Aí, em vez de ser adjutora, arrumadora de problema, estava lá fazendo plano, a Amã fazendo plano para destruir, o diabo trabalhando de um lado, e Deus lá no palácio esperando, estou aqui esperando. Nem sabe, vai morrer na própria forca que está fazendo. Mas nós não vamos banalizar o casamento, porque casamento é coisa de Deus. Nós não vamos banalizar a família, porque família é projeto de Deus. Nós vamos dar glória a Deus, aleluia. E quando acontecer um problema, nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos sorrir com os que sorriem. Porque quando as coisas não estiverem dando certo naquele casamento, Deus manda dizer o seguinte, vamos orar e dizer, Deus sela, tira todo o problema, toda dor, tira todo o problema, tira a cachaça, tira o vício, tira, Pai, reconstitui novamente, por quê? Porque o Senhor manda nós gozarmos com a mulher das nossa juventude. Mas nós temos que pagar um precinho, irmãos. Eu disse aqui que o pai e a mãe iam chorar. Não é fácil falar. É difícil, é dobrar o joelho e clamar dia e noite, amo Deus, restitui, meu Deus. Pai, alimenta, Deus, abre as portas, Pai. Aleluias. Disjuntora é diferente, irmãos. Só para a gente exemplificar aqui por causa do horário. A disjuntora é aquela que o marido roda o dia inteiro procurando emprego, chega em casa e fala assim, não tem jeito não, mulher, eu já olhei, não tem jeito não. Eu não arrumo emprego em lugar nenhum. E ela fala assim, vai arrumar sim em nome de Jesus. Vai arrumar sim em nome de Jesus, Deus vai abrir as portas. Dependendo da sua fé, irmão, você não vai precisar de sair mais não. Se você crê em Deus Todo-Poderoso, o emprego vai lá na sua casa. Bater lá na porta da sua casa, ó. Quem está aí? Fulano de tal. Manda chamar aí. Quem está falando é o emprego. Eu vim aqui. Cadê? Abre a porta aí. Quantos confiam no projeto de Deus? Então vamos cuidar da nossa casa. Não vamos banalizar, não. O povo está falando assim, liga para isso não, termina mesmo, divorcia mesmo. Agora está na moda, tem pastor que está fazendo isso, tem gente que está fazendo, então vai. Então não segue a palavra de Deus, não. Nós temos alguns problemas, irmãos. A gente vai falando aqui, podia falar de uns 200 problemas, mas tem alguns que nós temos que vigiar, amém, igreja? Amém? Todo mundo está convicto, amém? Que Deus... Agora, os irmãos sabem que está tendo muito problema, não está, amém? Ô misericórdia. Está tendo muito problema no casamento. E tem algumas coisas que estão acabando com o casamento. Meu Deus, como assim, pastor? Fala. Vou falar. Infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal está acabando com as famílias. O que mais, pastor? Falta de amor.
está acabando com as famílias. O que mais? Ciúmes, está acabando com as famílias. Violência física, verbal, está acabando com as famílias. As drogas, acabando com as famílias. Desobediência, está acabando com as famílias. E nós devemos repreender todas essas coisas. A gente, homem, é meio carrancudo, né, igreja? Fala a verdade, Elias. Tem hora que a gente dá uns vacilos e a gente não tem coragem de assumir isso, não. A gente tem coragem às vezes, não. A gente finge de bobo. Eu falei errado mesmo e não estava certo e eu vou deixar para lá. A mulher tem mais facilidade, né? Como é que quando ela fala mais, só isso. A diferença, mas a dificuldade do homem é muito grande. Um dia minha mãe sentou eu do lado da cama e ficou falando. 45 minutos, irmão, você não estava aguentando mais. Sabe quando o menino começa a ficar impaciente, a mãe falando e ele tentando sair? Eu não estava aguentando mais. Mas ela falou uma coisa que eu guardei pro resto da minha vida, vou guardar pro resto da minha vida. Ela falou assim, Vanessa, deixa eu te falar uma última coisa aqui. Eu falei, fala logo, mãe. Ela falou assim, às vezes, algumas palavras que você fala é uma punhalada que você me dá nas costas. Irmãos, quando ela falou aquilo, me deu uma vontade de chorar, irmãos. Eu fiquei imaginando, nas minhas palavras, a punhalada sabe quando tem uma faca, enfia, crava nas costas da pessoa? Às vezes, algumas palavras suas são como uma punhalada nas costas, para a mãe. Não para você, para a mãe é a punhalada nas costas. Eu falei, meu Deus, eu convivo com isso até hoje. Minha mãe morreu, eu tinha 11 anos de idade. Quando ela morreu, ela falou isso, eu tinha 7, mais ou menos. Eu guardo isso até hoje. Violência verbal e física estão acabando com os casamentos, porque as pessoas não estão sabendo até onde pode ir o equilíbrio para falar as coisas. E matam um casamento por causa disso. Mas graças a Deus, Deus é o dono da igreja que pode restituir os lares e fazer os casais se amarem novamente pelo poder da oração. Deus sascando as coisas, irmão Vanderlei. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente não entende. Mas há pouco tempo eu estava vendo testemunho do irmão Vanessa. O nome do irmão Vanderlei e da Joaninha foi parar até na Europa. Como assim? Foi. Eu conversando com o pastor, falou assim, eu pregando na igreja. Falou, diga que o seu sogro reconstruiu. Eu contei o testemunho dele. Ele viajou lá para os Estados Unidos, contou o testemunho lá. Sabe o que é que eu penso com isso? Eu penso que família é direção de Deus. Meu Deus, mas tem quanto tempo? Tem 6 meses que eu não estou aguentando mais aquele velho lá. Aquela velha, eu não estou aguentando eles lá mais. Está aguentando não? Mas vai aguentar, Deus vai fazer você amar. Deus vai fazer ela amar, Deus vai abençoar, vai fazer uma descendência poderosa e bendita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Salmo 112, por gentileza, 1 e 3, nós vamos encerrar por causa do horário. O Salmo 112, 1 ao 3, fala o que Deus quer, igreja. Quantos aqui querem abrir as portas da sua casa, do seu casamento para Deus? Amém? Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme, que em seus mandamentos tem grande, a sua descendência será, e a sua geração dos justos serão. Quantos podem dar um amém?
a fazendas e riquezas haverá na sua, e a sua justiça permanecerá para sempre. Traduzindo, irmãos, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus quer ser o centro da sua casa. Deus quer fazer parte dos teus projetos. E nesta noite nós vamos orar. E Deus vai fazer parte da tua casa em nome de Jesus. Amém? Quantos ouviram esta palavra nesta noite e crê nisso em nome de Jesus? Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. Se o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, ou quem você lembrou aqui nesta noite não está aqui, vira a sua mão para o lado que ele possivelmente deve estar. Nessa oração nós vamos orar em favor dele, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, quer ser o centro da nossa casa, meu Pai. Deus, porque nós não permitimos o Senhor cuidar da nossa casa, meu Pai, os passos que nós devemos cometer, meu Pai. Deus, que começamos, ó Pai, por mim, meu Pai. E começamos, ó Deus, pela igreja do São Marcos, por aqueles que aqui estão, que já constituíram uma família, por aqueles que estão pensando em constituir, meu Pai, por aqueles que estão pensando, Deus, me transforma o meu ser, meu Pai, direciona, meu Deus, porque eu creio, meu Pai, que está no centro da vontade do Senhor, a minha casa, meu Pai. Deus, cuida, meu Pai, do esposo que está sendo mencionado. Cuida da esposa que está sendo mencionado, meu Pai. Que aquele que veio aqui nesta noite, aqueles que estão ouvindo, ó Pai, pelas redes sociais, que eles possam ser, meu Pai, assim como eu fui, assim como você é, canal de bênção, meu Pai, para o lar, meu Pai, para abençoar, meu Pai, a sua casa, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, meu Pai, nesta noite, meu Pai. E pedimos, ó Deus, para aquele que ouviu esta mensagem, aquele, meu Deus, que crê nesta palavra, meu Pai, possa, em nome de Jesus, compreender, meu Pai, os planos e os projetos do Senhor, meu Pai. Deus, repreenda todo divórcio, meu Pai. Repreenda, meu Deus, toda violência doméstica, meu Pai. Toda violência de gênero, meu Pai. Toda violência sexual, meu Deus. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toda falta de amor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, tudo que não é da vontade do Senhor, todo adultério, meu Deus, toda fornicação, repreenda nesta noite, em nome de Jesus, meu Pai. Fortaleça, meu Pai, os relances matrimoniais, meu Pai, os casamentos. Deus, fortaleça os filhos, ó Pai. O esposo, a esposa, aquele que não está presente aqui, mas o Senhor crê que uma hora ou a outra, o Senhor vai restabelecer o amor, a convicção, meu Pai, e será salvo em nome de Jesus, ó Pai. Deus, repreenda todo espírito, meu Pai, de altivez, meu Pai, toda bebedice, meu Pai, toda glutonaria, todo vício, todo espírito de prostituição, repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, da vida deste homem, desta mulher, que estes lares possam ser abençoados em nome de Jesus, ó meu Pai. Ah, Deus, aqueles que não estão presentes aqui, meu Pai, mas estão ouvindo, meu Deus, pelo computador, meu Pai, pelo telefone celular, e ele possa ser canal de bênçãos na tua casa, possa ser canal de bênçãos no seu lar, meu Pai, que nós possamos profetizar bênçãos, que nós possamos, meu Deus, profetizar que as coisas vão, meu Pai, se modificar na nossa casa, meu Pai.
O Senhor nos trouxe aqui para nós ouvirmos isso, meu Pai. Seja aqui em Belo Horizonte, seja em outra cidade, seja no trabalho, seja onde for, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso, Criador dos céus e da terra, para transformar e direcionar as nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, faça esta obra. E assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode dizer o amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, cooperadores, toda a igreja, os irmãos que vieram essa terça-feira para ouvir a palavra de Deus, os irmãos convidados, os que estão nos visitando. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu vou dar a bênção apostólica. Que Deus possa dar a você uma noite de bênçãos e possa dar esperança que Ele vai continuar cuidando da sua casa. Você crê nisso, amém? Então estenda as mãos assim, em nome de Jesus, receba esta bênção. Que o grande, o inevitável, o inabalável amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo possam ser conosco e com a nossa casa, não só hoje, mas para todo e sempre. E todos podem dizer um amém? Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.